Boa tarde a todos, amigos da rede social, aos irmãos evangélicos, a paz do Senhor Jesus para todos nós. Forte abraço. Agradeço a Deus pelo dia que começou. E agradeço por Deus ter me dado a oportunidade de ser seu amigo, de ser seu irmão e de estar neste momento fazendo esta live. Queridos, eu tenho algo a dizer para todos nós da rede social, muito importante, né? Principalmente para você que é pastor, para você que é pastor presidente de convenções, pastor presidente de campo ou de setores, da forma que vocês se expressam, ou que nós expressamos, né? Campo, setor e tal. Você que é pastor regional, pastor local, você que ocupa uma função na tua igreja, a qual você está dirigindo uma igreja, ou a qual você está dirigindo uma convenção, ou você está dirigindo um campo ou um setor, da forma que vocês se expressam em seus estados. Há uma indignação da parte de muitos de nós. Como assim? Aqueles pastores, líderes, que muitas das vezes eles colocam um jugo nas suas igrejas ou nos seus setores, que se ele convidasse a família dele todinha para levar o jugo que ele colocou em cima de você, ele não conseguiria. Sei que é o certo, né? Que eles fazem. Muitos estão fazendo isso ainda. Eu sou um pouco crítico quando eu falo de alguns estados que os pastores se sentem donos das igrejas. Os pastores se sentem donos da sua vida. Ou seja, porque a Bíblia diz que a ovelha ouve a voz do seu pastor. Aí muitos se sentem o dono da sua vida. Acha que pode mandar em você, que é membro, que é congregado, né? Aos presidentes de convenção, vocês têm que chamar esses líderes, convenções estaduais e convenções gerais. Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil é a CGADB, certo? Essa convenção é a convenção mais conhecida, a CGADB. Ela e a CONAMAD, que é a Convenção das Assembleias de Deus do Ministério de Madureira, no Brasil e no mundo. Essas convenções precisam estar chamando vocês que são os presidentes, conselho de ética, conselho administrativo, conselho judiciário, mesa diretora dessas convenções, vocês precisam fazer uma convenção. Estou falando para vocês, os presidentes das convenções gerais, desses dois ministérios que nós temos, conhecido como Assembleia de Deus, por causa de dois homens de Deus que na época ali sim
certo? Daniel Berg e Gunaving. Assembleia de Deus de Madureira e Assembleia de Deus da CGADB, que em alguns estados se chama Missão, né? Outros conhecem como Ministério do Belém, outros conhecem como Ministério do Belenzinho, por causa do pastor Zé Wellington, e etc, né? Então, vocês precisam urgentemente, certo? Vocês que fazem parte do Conselho de Ética, vocês fazerem uma convenção como é feita, certo? As convenções gerais, e chamar a atenção dos líderes de convenções estaduais, para que eles possam também estar chamando a atenção dos pastores regionais ou de setores, dependendo do estado do nosso país, que é titulado como pastores de campo, pastores de setores e etc. Por que eu estou falando isso? Porque vocês fazem as convenções. Nas convenções eu não vejo ser tratado esses assuntos. E todos esses ministros, eles são subordinados, certo? Às convenções. Ah, mas a convenção não se envolve. A convenção se envolve sim. A convenção é para chamar a atenção dos presidentes das convenções estaduais. Se está acontecendo algo, então é preciso que o Conselho de Ética, tem um Conselho de Ética para quê? Tem um Conselho Administrativo para quê? Tem um Conselho Judiciário para quê? Para que uma convenção? É só para receber uma anuidade, se for a causa? Não, é para ser tratados os assuntos. E vocês precisam fazer uma convenção e chamar a atenção dos pastores presidentes das convenções estaduais, que são subordinados às convenções gerais, certo? E ensinar mais a eles o que é, para eles passar para os seus subordinados, para os seus subordinados também passar para os pastores de igrejas, de bairros, de igrejas de cidades de interiores, certo? Porque muitos estão atrasados, viu, meus queridos presidentes? Muitos estão atrasados. Você chega em determinado local, aí você pega um pastor, certo? E você diz, eu sou filiado à CGADB. Aí muitas das vezes o pastor diz, CGADB? O que é CGADB? Eu sou filiado à Convenção Conamado, Ministério de Madureira. Ah, Ministério de Madureira de que setor? Isso é falta de ensinamento dos líderes, certo? Aí o que está acontecendo é os estados mais atrasados, se chama Paraíba, Ceará, Rio Grande do Norte e Pernambuco. Além de ser atrasado nessa área, certo? Os pastores, a maioria, ainda querem manter aquele regime ou aqueles costumes antigos daqueles pastores que já dormem, certo? Traziam consigo, entendeu? E isso precisa ser tratado na convenção. No estado da Paraíba, o estado do Ceará e Rio Grande do Norte nem se fala, né? Eu estou aqui falando diretamente do estado do Rio Grande do Norte neste momento, certo? Vocês veem que eu ando um pouco para poder estar falando isso aqui. Cheguei em uma determinada igreja aqui, falei, eu sou filiado na convenção tal. Ah, tá certo. E essa igreja aqui é o quê? Ah, essa igreja aqui é do setor tal, é RM. O senhor o seu ministério, pastor, é filiado à CGADB? Ah, não, aqui é o campo do Rio Grande do Norte. O pastor não soube explicar se ele e o ministério dele era filiado à CGADB. E olha que esse pastor tem os seus cabelos bem branquinhos, viu? Isso é falta de ensinamento nas convenções, nas reuniões de obreiro, certo? Mas o que está indignando, e isso já faz muito tempo, mas muitos pastores não gostam de falar porque parece que tem medo, né?
E o que indigna isso há muitos anos, já, principalmente nesses 4 estados, é que os pastores, eles pregam o amor, mas na realidade não vive o que eles pregam. Como assim? Por exemplo, se eu sou um pastor da Assembleia de Deus de Madureira, uma ilustração, e eu vou congregar no campo da Assembleia de Deus do Belém, ou Missão, seja como no seu estado seja chamado, que é filiado à CGADB, certo? Então, quando eu chego, aquele pastor que prega tanto amor, eu venho, uma comparação, credenciado pela CONAMAD, pela Convenção da Assembleia de Deus do Ministério de Madureira, eu venho credenciado, eu venho todo em ordezinho. Aí, o pastor aqui da missão, uma ilustração, daqui que eu falo é da onde você está, certo? Ele vai dizer, você vai ficar em observação. Ora, eu vim todo legalizado, eu vou ficar em observação. Quem observa o crente? É Jesus, certo, senhores? Você vai ficar em observação. Ainda deixa a pessoa lá 2, 3 anos de molho lá no canto. Para primeiro ser, preste bastante atenção, isso é a missão que faz isso. Para primeiro ser reconhecido como pastor. Ora, a pessoa já está trabalhando na obra de Deus há mais de 10, 20 anos, dirigindo a igreja, e quando vem ainda tem que passar por esta humilhação. Aí eu pergunto para vocês agora, que são filiados à CGADB, vocês estão vivendo o que vocês estão pregando? O amor? Reconhecendo o ministério pastoral daquele ministro que veio da Assembleia de Deus de Madureira? Ou deixando ele no escanteio? Muitos, certo? Fica tão decepcionado que não fica. Não aguenta ficar. E vocês já faz isso que é para eles não ficar mesmo. Certo? Isso é muito forte o que eu estou falando aqui nessa tarde. Entendeu? Aí vem o ministro da Assembleia de Deus, também da CGADB, para o campo de Madureira. Madureira já não faz tanta exceção nessa situação. Mas, por exemplo, aqui no estado do Rio Grande do Norte, Madureira faz exceção também, né? Em alguns setores, que aqui eles fazem setores, certo? E o Ceará nem se fala. O Ceará, parece que os crentes que vai para o céu é só os crentes do estado do Ceará. Quando você chega lá no Ceará, você que é pastor, vá fazer uma visita, certo? Você vai ver que isso é realidade. Parece que só eles são certos, só eles são pastores, né? E é muito complicado. Aí há uma questão de alguém falar, escuta aqui, ou você que é pastor aí de qualquer uma dessas convenções, há uma situação que muitos que não têm conhecimento, certo, do que é uma convenção estadual, de uma convenção geral, há uma situação constrangedora. Por isso que eu estou pedindo aos presidentes das convenções que façam uma convenção e trate desses assuntos, porque há uma situação constrangedora. Entendeu? Constrangedora. Imagine aí, você vem, chega numa igreja e você pergunta para o pastor daquela igreja, você, o senhor, ou você, da forma que trate ele, do pastor local, de uma congregação. Aí, eu sou pastor, sou pastor da igreja. O senhor é pastor mesmo? Sou pastor. Certo, muito bem. O irmão é de que convenção? Aí imagine aí, o ministro não vai saber responder em que convenção ele é ligado, ou o ministério dele é ligado. Isso é uma vergonha. Ah, não, eu sou da Assembleia de Deus. Certo. Ah, tá. E o irmão? Ah, eu sou pastor. É pastor, O irmão é pastor da Assembleia de Deus, sou pastor da Assembleia de Deus, ligado à CGADB, ou ligado à CONAMAD, sou pastor da CGADB. Vamos colocar a CGADB, né? Sou pastor filiado à CGADB, consagrado por lá e tal. Tá aqui meus documentos e tal. E aqui, como é que é?
Não, aqui nós somos do campo do Rio Grande do Norte ou do campo de Fortaleza, tal. Aquelas coisas lá que eles arrumam para lá, né? E aí você fica naquela, né? Daqui a pouco ele diz assim, olha, você veio todo em ordem. Você pode prestar atenção que isso está existindo ainda nesses 4 estados, certo? O irmão quiser ficar aqui conosco, o dono da igreja, né? Quando eu comecei, os dentes que começou a nascer na minha boca, que hoje a maioria já é artificial, certo? Quando eles nasceram, eu já era crente da Assembleia de Deus. Glória a Deus por isso. Era crente em Jesus, na verdade, né? Nós temos que ser crente em Jesus Cristo. Eu sei que a estrela que brilhava e que é para brilhar é Jesus. E quem é o dono da igreja é Jesus. A igreja não é sua. Nem as ovelhas que você está cuidando é sua. Elas são de Jesus. Então vamos se orientar na situação. Então o pastor vai ter que ficar aí em experiência. Aí já usa, olha, presta bastante atenção, você presidente aí de convenção. Já usa a liderança. É uma norma... É uma norma do ministério da sede. O senhor vai ter que ficar aí. Ora, ele nem falou com a sede. Muitas das vezes, viu? Vai ter que ficar aí, se o irmão quiser. Se você quiser ficar aqui, vai ter que ficar aí em experiência. Aí você vai perguntar assim, olha aqui, presidentes de convenção. Você vai perguntar assim para esses pastores, mas por que, irmão? Por que, meu amado? Aí eles vão dizer assim, não, é porque o nosso pastor presidente abra a boca como que o presidente seja Jesus Cristo. Certo? O nosso presidente, né? Ele sempre nos ensina que existe pastores que compra a credencial da CGADB, da CONAMAD e outros fazem. Ei, eu vou te chamar de burro agora, para você que age dessa forma. Você é sabe, desculpa a expressão da palavra, mas você está se tornando uma pessoa, para uma pessoa, tipo, na minha qualificação, você está se tornando uma pessoa que você tinha que começar do zero. Você que tinha que começar do zero. Porque não existe esse negócio de comprar credencial, principalmente na Assembleia de Deus, certo? Porque todo ministro, tanto da Assembleia de Deus da Missão como de Madureira, ele tem um registro em sua credencial, entendeu? Aqui, ó, você que não tem conhecimento de nada. Você que se acha o dono da igreja. Por isso que a sua igreja está morta, a igreja está se acabando. O seu ministério, o seu campo ou o seu setor está indo de água abaixo, certo? Por causa da sua ignorância, sem conhecimento. Culpo vocês também, líderes de convenções, por não chamar a atenção nesse sentido, certo? Dos presidentes de convenções locais, para que eles possam estar fazendo isso também com seus subordinados. Não existe esse negócio de pastor comprar credencial de CGADB, porque a CGADB ela tem um registro na credencial de todos os ministros. A CONAMAD, a Convenção de Madureira, também tem um registro, certo? Um número de registro de quem é membro ou de quem foi consagrado pela CGADB. Está tudo registrado lá na parte de baixo assim da foto, na credencial. Tem um registro, ou você que não tem conhecimento aí, ali você puxa, certo? E você vai saber se aquela credencial é válida ou não. É preciso que um homem simples do Nordeste, mesmo que sou paraibano, apesar de ter vivido minha vida mais para o lado de São Paulo, sou paraibano, trabalhei no sertão da Paraíba. É preciso que um homem simples,
né? Venha chamar a atenção de vocês nesse sentido. Vamos abrir o entendimento, por isso que a palavra diz, né? Crescei na graça e no conhecimento. É aí para você. Você acha que isso aí é para os membros, certo? Mas isso é para você, que fica com essas ideias fracas, pobre de mente. Você é um pobre de mente, entendeu? Sem conhecimento. Aí você quer colocar um jugo em cima dos pastores que vêm muitas das vezes do Rio de Janeiro, de São Paulo e de outros estados, né? Vem para morar em determinados estados como esses que eu falei, certo? E você fica aí com essas ideias pobres, ideias fracas, certo? Abra sua mente. Isso é para você que anda falando que o pastor... Tá, não, porque o meu pastor falou. Você muitas das vezes nem tem falado com o seu pastor presidente e fica querendo colocar um jugo em cima desses pastores que vêm de fora, que nem você mesmo pode carregar. Deixa eu te falar uma coisa, você não é dono de igreja não, rapaz. Entendeu? Não existe dono de igreja, o dono da igreja é Jesus Cristo. E aqueles pastores que ainda parece que utiliza as normas do quartel, do exército, dentro das igrejas. Ah, só eu brilho, porque eu sou. Você não é nada. Se não fosse a misericórdia de Deus, nem vivo você estava nesse momento. Certo? Eu estou falando para vocês aí, um bocado de ignorante, que anda falando que, não, porque aquela credencial pode ter sido comprada, e muitas das vezes espalha até, certo? Dentro dos ministérios, aquela credencial pode ser comprada. Deixa eu te mostrar uma coisa aqui para você, ó. Eu vou mostrar uma coisa para você aprender agora, certo? Preste bastante atenção. Eu quero fazer isso e vou fazer isso. Vou mostrar para vocês agora, certo? Ó, aqui, ó, certo? Isso é uma credencial da CGADB. Aqui, ó, onde eu tô com o dedo aqui abaixo. Aqui tem um número de registro, ó. Tem um número de registro. Entendeu? Eu estou ensinando para vocês, já que as convenções não querem ensinar essas coisas para vocês. Entendeu? Então não vem dizer que aquele pastor tem credencial, foi comprada, ele fez na Lan House. Claro! Qual o documento que não é feito no... Isso aqui é feito no computador mesmo. Agora, só que aqui vem da geral. Aqui vem da geral, certo? Sem contar que você tem, certo? Uma credencial do seu ministério local. Sem contar que você tem ainda o cartão de filiação, se é que você é da CGADB. Certo? Eu estou fazendo isso aqui porque eu estou envergonhado, certo? Com a ignorância ainda que há nesses 4 estados brasileiros, senhores presidentes de convenções, senhores do Conselho de Ética, certo? Isso é para vocês ensinar, mas vocês, quando há convenção, vocês ficam só falando de coisas de política, de não sei o que e tal. E o ministério, como é que está ficando? Como é que está ficando a Assembleia de Deus? Certo? Como é que está ficando a situação dos ministros? Está desse jeito ainda. Esses 4 estados. Pastor presidente do campo do estado da Paraíba, pastor Zé Carlos de Lima, do campo de João Pessoa, porque no estado da Paraíba tem 2 convenções que é afiliada à CGADB. Tem o campo de João Pessoa e o campo de Campina Grande, certo? Ensine isso aí para os seus ministros, por favor. Não fique só falando e tal, e se sentindo que é alguma coisa também não, viu, pastor? Porque o senhor só está aí, eu conheci o senhor José Carlos de Lima, quando o senhor era pastor na cidade de Sapé. O senhor era evangelista naquele tempo. E o pastor presidente na época era o pastor Antônio Fernando da Chaga. Certo? Então eu lhe conheci assim. Com todo respeito à sua pessoa. Não se sinta que o senhor é alguma coisa hoje não. Entendeu? Se sinta aquele homem que o senhor era quando o senhor começou. Não somente o senhor, como os outros presidentes de convenções. Lembre-se que sem a graça de Deus vocês não estariam aí. Sem a misericórdia de Deus vocês não são nada. Certo? Estou falando para os senhores
presidente das convenções do estado da Paraíba, e estou falando também para os senhores presidentes de convenções estaduais do estado do Rio Grande do Norte, Ceará, Pernambuco, certo? Vocês não são nada. Se Jesus quiser, nesse momento, ele consome vocês. Entendeu? Se sinta assim. Se sinta um vaso nas mãos de Deus, como vocês eram quando vocês não tinham o poder, entre aspas, que vocês têm hoje como líder de convenções. Aí vocês estão passando esse amor, é esse amor que vocês estão ensinando. Estou falando para esses 4 estados agora. É esse amor que vocês estão passando para os seus subordinados, para os pastores que dirigem igrejas, em bairro, em setores, certo? Ou em cidades dos interior, é esse amor. Quando chegar um pastor, hein, senhores presidentes? Quando chegar um pastor do Rio de Janeiro, vocês vigiam com ele. O que é que há? O que é que há com vocês? Por que vigiar? Se o camarada vem, certo? Se ele... Vocês recebam normal, que é ético, certo? Se ele pisar na bola, aí sim há uma situação para ser chamado, mas até então, até que prove o contrário, vocês não podem fazer o que vocês ainda vêm fazendo com a ignorância de vocês, certo? Humilhando os obreiros que vêm do Ministério de Madureira, os obreiros que vêm de outros estados, até ligados a CGADB mesmo, certo? Vocês fazem isso. Cadê que tem pastor aí para falar essa realidade que eu estou falando? Entendeu? Essa é a indignação de muitos, mas se torna, entre aspas, certo? Fraco. Entendeu? Fraco. Não tem coragem de falar. Tenho 2 irmãos que é pastor no estado da Paraíba. Todos 2 são do Ministério de Madureira. Olha que minha família foi criada na missão, no tempo do pastor Antônio Fernando da Chaga, no estado da Paraíba, certo? Mas nós não temos essa besteira com nós, não. Porque nós entendemos que nós, além de nós precisar da ajuda dos companheiros que vêm, nós não somos dono da igreja. Sabia que as convenções têm que fazer uma AGO, certo? E está colocando isso aí. Ou vocês fazem, ou vocês não estão por dentro da palavra, não. Está fora da Bíblia. Pregar amor é muito bom. Agora, viver ele, estou falando para pastores aqui, viu? Principalmente das Assembleias de Deus. Deixa eu falar outra coisa aqui, certo? Que é muito forte. É forte, não é? Ei, é muito fácil falar para quem não é crente, né? É muito fácil falar para congregado, né? Não é fácil? Hã? Eu acho mais fácil falar para vocês, pastores. Olha aqui bem para mim. Eu acho mais fácil falar para vocês. Certo? Porque vocês estão vendo aqui que eu não estou falando simplesmente só para pastores locais, mas eu estou falando para presidente de convenções. Porque há uma indignação, veja bem. Isso é ensinado na convenção, é? Isso que eu vou falar agora? Olha como isso é forte. Um pastor ou um diácono, a mulher dele o trai. Na linguagem de alguns estados, coloca chifre nele, certo? Nesses 4 estados ainda, sabe o que é que os pastores estão fazendo ainda? Ele diz, olha irmão, com o irmão, quem pecou foi a mulher, e continua pecando. Ele, olha irmão, o senhor vai ter que ficar aí em observação. Meu Deus do céu, isso é forte. A mulher é quem acabou, né, pecando e tal. Você vai ficar aí em observação, porque a igreja tem a sua norma, a igreja tem a sua
Ética, muitas das vezes fala de ética e não sabe nem o que é isso. Quando o irmão se divorciar e casar novamente, esse é o pastor local falando. Aí o irmão vai voltar às suas atividades. Muito bem. Aí você que passa por situações assim, nesses 4 estados, aí você vai e se pergunta para o pastor: pastor, por que o senhor está fazendo isso comigo se eu não fui o causador, não cometi pecado, estou aqui? Ai, irmão, isso aí é o presidente que ordenou que tem que ser assim. Ei, senhores presidentes de convenções, se oriente que os seus subordinados estão usando vocês. Certo? Por isso que eu estou chamando a atenção aqui. Entendeu? Se meu ponto de vista ético, se quem cometeu o ato foi a mulher, meu ministério tem nada a ver, o seu ministério tem nada a ver, não. Não, senhor, não, senhora. Eu vou continuar na atividade, normalmente. Certo? A não ser que eu cometa um deslize. Aí tudo bem. Mas até então, não é para se tocar no homem que foi ofendido. Mas a Assembleia de Deus, nesses 4 estados, ainda coloca o camarada numa prisão. Ora, o cara já está com um problema psicológico muito alto nessas circunstâncias. O camarada já está com a situação lá embaixo. Aí era para o ministério auxiliar ele, abraçar mais ainda. Estamos aqui, meu irmão. Glória a Deus, nós vai orar, Deus vai solucionando o seu problema e o irmão continua firme. O irmão continua firme. É assim que pastor que prega amor e vive amor age, certo? Mas vocês jogam logo para cima da igreja sede ou a igreja matriz, como chama aí no seu estado, sede ou igreja matriz e tal, né? Lá o pastor presidente falou que era 100. Entendeu? Aí você vai no presidente lá na sua sede ou na igreja matriz, chega lá você conversa, pastor, olha, o pastor falou isso. Aí o pastor presidente da sede ou da matriz vai dizer, não, é porque a convenção, muitas das vezes esse presidente nem nas convenções vai. É forte o que eu estou falando nessa live. Muito forte. E se for ao contrário, quem tem que pagar é o ministro, seja ele diácono, evangelista, presbítero, evangelista, pastor, seja ele o que for. Quem tem que pagar é ele. A mulher, até que ela prove o contrário, ela tem que continuar na posição dela. Certo? Ninguém pode tocar numa pessoa que não cometeu infração. Mas esses 4 estados, vocês me acreditam que eles agem dessa forma? O cara é traído, certo? Tá passando por problema psicológico e eles ainda tiram a posição da pessoa. Entendeu? E ainda demais assim, quando você resolver a sua situação, dá até vontade de rir numa situação dessa. Meu Deus do céu. Agora, eles culpam quando você vai recorrer a situação. Aí eu pergunto, onde é que está o conselho jurídico das convenções? Porque vocês sabem, vocês que são presidente de convenções e de campo, vocês que têm conhecimento mesmo de convenção, vocês sabem que glória a Deus, é verdade. Muito bem. Irmão Leandro Santos, eu acho que é isso mesmo. Vocês acham que uma pessoa
sai do mundo, certo? Ou uma pessoa passa por uma situação constrangedora e muitas das vezes se afasta um pouco, a pessoa por si mesma se afasta, né? Não aguentou a pressão, não aguentou o psicológico dele, não aguentou, e ele era um ministro e ele chegou a cair, ele mesmo, e ele se afastou do ministério, ele por si, certo? Então ele passa 4, 5, 6 ou 10 anos no mundo, certo? E o mundo abraça ele de uma tal maneira que muitas das vezes na igreja ele não foi abraçado. Porque os filhos das trevas, a Bíblia diz que eles são mais prudentes do que os da luz. Está escrito. Certo? Para você que fez a pergunta, que está, tipo assim, colocando um elogio aqui embaixo, né? Glória a Deus. Os filhos das trevas, eles são mais prudentes do que os filhos da luz. Então ele passa um tempo no mundo. Aí Deus vai, mas Deus tem plano na vida dele, daquele ministro. Aí Deus diz, olha, eu não vou perder para Satanás. Deus vai, arranca novamente aquele ministro que caiu, porque a Bíblia, ela diz que o homem está sujeito a cair. O homem está sujeito a cair. Mas eu, como pastor, você, nós não podemos empurrar. Se a pessoa às vezes já está, né? Vai, mas não vai. E nós chega e dá um empurrão na pessoa. Aí. Então, Deus vai e diz, eu não vou perder para Satanás. Deus vai, tira novamente aquele ministro do mundo, arranca mesmo das mãos de Satanás, certo? Como se usa um termo, passa o seu sangue carmesim novamente na vida dele, e ele começa a caminhar, e o seu ministério começa a ser reconhecido novamente para a glória de Deus. Entendeu? E Deus vai dando vitória para ele. Certo? Então, o meu dever, se eu sou um presidente de campo ou sou um presidente de convenção, o meu dever é de ajudar aquela pessoa que caiu e voltou. Como o pai ficou esperando a volta do seu filho que pediu a parte da sua herança. O pai nunca deixou de esperar que um dia ele ia regressar. Talvez o pai, né, não esperava que ele voltasse sujo, com aquele odor, certo? Mas o pai todo dia estava ali, olhando, né? E orando a Deus para que o seu filho voltasse. Aí você que é pastor de convenção, pastor de igreja sede, e pastor local, e pastor de setores, de campo, certo? E de cidades interiores, quando muitas das vezes uma pessoa cai, um ministro cai, sabe o que é que vocês estão fazendo nesses 4 estados? Vocês estão acabando mais com a vida dele. Você já começa a passar umas ideias pobres na mente da igreja. Olha, irmão, vocês deixam aquele homem de lado, porque aquele homem é... E o pastor tá a igreja. Isso é fatos. Certo? O pastor tá a igreja. Entendeu? O presidente da convenção, o seu subordinado. Certo? Aí eu pergunto, e o amor? É aí que precisa de vocês ajudar. De nós ajudarmos. Certo? Não, aquele filho ali, aquele era um homem de Deus. Estava orando, meu Deus, para que você voltasse, meu filho. Volta, abraça ele com amor ágape, certo? Da forma que ele venha,
com tatuagem, sem tatuagens, faltando um olho, faltando uma orelha, faltando uma mão, certo? Nu, imundo, entre aspas, certo? Por causa da imundícia do mundo, mas ele voltou, porque tinha uma igreja orando por ele, ou porque tinha uma família que não desistiu da vida dele, e ele voltou. Então o seu dever como ministro é de abraçá-lo e colocá-lo na posição que Deus lhe deu. Satanás cometeu um pecado no céu, mas ele nunca deixou de ser anjo. Certo? Ei, pastores, vocês que querem tirar porque alguém cometeu uma infração, porque e tal, vocês que querem tirar a posição, escuta aqui, Deus tirou a posição de Satanás. Deus fez isso, Deus, eu estou falando Deus. Então você quer ser mais do que Deus, né? Ele continua sendo anjo, certo? E deixa eu dizer uma coisa, ponto. Falando sobre Satanás. O mais belo anjo da criação de Deus foi Satanás. Certo? O mais belo. Então, provado que hoje ele vive lutando para que, né? Mas Deus não tirou. E nenhum dos anjos de Deus, preste bastante atenção, nenhum dos anjos de Deus, até hoje, tem ousadia de ir contra Satanás. Certo? Nenhum anjo, porque eles sabem que ele é um anjo. E eles mantêm o respeito por ele. Mesmo ele expulso do céu. Certo? Isso está na Bíblia. Nenhum usa. A não ser que Deus o ordene. Vai. Faz assim, 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 assim. Se Deus não ordenar, nenhum sequer tem ousadia de ir contra Satanás. Entendeu, senhores que estão me vendo por esta live? E muitas das vezes, o ministro volta, o presbítero, o diácono, o pastor, o evangelista, seja ele qual for, ele volta. Tem um hino que diz, volta, eu estou aflito e por isso grito. O mundo é um deserto sem amor. E quando ele volta, você quer colocar um jugo, principalmente nesses 4 estados que eu estou falando, que nem mesmo você e toda a sua igreja, e todo o seu campo, e todo o seu setor poderia carregar. Que amor ágape é esse que você prega? Quero deixar claro uma coisa aqui nessa live. Documento não leva crente para o céu, não. É bom ter, sim, para que você possa provar e mostrar ao mundo o que você é. Entre aspas. Mostrar para essas pessoas que faz uma confusão medonha, que você precisa ter uma credencial, que você precisa ter isso, ter aquilo, certo? Mas bom mesmo é a gente ser reconhecido por Deus. Então que Deus abençoe nessa tarde a sua vida. E que Deus possa abrir o entendimento de cada um, certo? Um determinado presbítero, amigo meu, o corpo dele é todo tatuagem. Todo. Homem de Deus. O corpo dele é todo tatuado. Certo? E ele disse que, ele falou para mim, que ele é muito criticado por alguns pastores e por algumas pessoas. E eu falei para ele, mas varão, como que você reage à situação? Que eu gosto muito de ouvir as pessoas. E ele falou, não, eu
Só falo que Deus mudou a minha vida e tal, e tal. Eu falei para ele, meu filho, quando alguém vier lhe criticar, seja pastor, diácono, presbítero, evangelista, seja ele o que for, você diga para ele que crente que tem tatuagem, ele não vai entrar no céu com a tatuagem. Só diga para ele isso. Certo? E crente que tem a língua muito grande, também não vai entrar no céu com a língua grande demais não. E crente que é cego dos dois olhos, também ele não vai entrar no céu cego não. Crente que é deficiente, numa linguagem popular, aleijado, né? Falta um braço, falta uma perna, falta as duas pernas, falta os dois braços, também não vai entrar no céu daquele jeito não. Ele disse, pastor. Eu falei, sim, senhor. Porque a Bíblia diz que nós seremos transformados. Imagina um crente faltando um braço lá no céu. Né? Imagine. Então, quando a Bíblia diz que nós vamos ser transformados, tatuagens, sinais, esse cabelo, várias coisas que tem em cima de nós, ou que falta, nós vamos entrar perfeito no céu. Certo? E ele falou, é verdade, pastor. Eu nem tinha parado para analisar isso que o senhor está falando. Né? Tudo vai ficar. A Bíblia diz que o nosso corpo será transformado. E em um abrir e fechar de olhos nós subiremos, né? E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, certo? E nós que estamos vivos seremos transformados e arrebatados. E subiremos de encontro ao Senhor juntamente com eles nos ares. Louvado seja Deus. Isso é Bíblia. Sabia que tem pessoas que gostam muito de acusar a vida de A, de B, de C. Aí você vai naquela pessoa e diz, por que o irmão é assim dessa forma? Ou por que a irmã é assim? Ah, porque eu aprendi com o meu pastor. Muito bem, pastor, o senhor está ensinando as suas ovelhas muito bem, né? Está ensinando a ter amor. Está ensinando a ética cristã, a ética pastoral. Né? Então está faltando algo aí nos pastores. Principalmente desses 4 estados brasileiros, certo? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a todos, né? E eu quero dizer para os pastores, certo? Que enquanto eu estiver vivo, eu vou estar, né, falando principalmente para vocês, certo? Porque primeiramente eu não tenho o porquê não falar. Porque em termos da salvação, vocês não são mais salvos do que eu, nem eu do que vocês. Certo? Em termos eclesiásticos, vocês também não são mais nem menos. Eu também. Certo? E também não devo nada, aleluia, por isso que a Bíblia diz, não deveis nada a ninguém. Não devo nada a ninguém, certo? Alguém pode falar alguma coisa da minha vida? Pode falar até do meu passado um pouco, entendeu? Mas o importante não é o que aconteceu, o importante é que eu estou de pé. Sabe, quando aconteceu uma situação na minha vida, muitos pastores acharam bom. Muitos acharam bom. Porque eu sempre fui assim, um pastor que pega no pé dos pastores, certo? E mostra a realidade da Bíblia e da vida, certo? Muitos acharam bom. Quem sabe, muitos até agradeceu a consagração que eles faziam para ver um homem como eu chegar a cair. Mas Deus me levantou. E a minha Bíblia, ela diz que a glória da segunda casa será maior que a da primeira. Fique com essa palavra. Um forte abraço a todos. Em o nome de Jesus e uma boa tarde.